lugar é do Senhor. Nós queremos saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma grata satisfação estar na casa do Senhor, estar entre amigos, entre os irmãos e irmãs que são nossos amigos preciosos. Que bom estar aqui na Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, irmãos e irmãs, no Evangelho de Lucas. Nós leremos o capítulo de número 6. Os versos serão os versos de número 39 a 42. Evangelho de Lucas, capítulo número 6, versos 39 a 42. Já oramos. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Amém. Este texto fala sobre consciência, fala sobre lucidez. Não é o único texto que fala sobre isso no Evangelho de Lucas. Pelo contrário, o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos cegos, ou das aparentes cegueiras. O filho não vê, em Lucas 15, que o seu pai é o seu maior tesouro e pede dele a sua herança. Os fariseus que perguntam para Jesus porque ele come com os impuros, não veem que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O Senhor que pede para tirar a figueira do meio da vinha, no Evangelho de Lucas, não percebe que os vinhateiros precisam de uma figueira para poder comer do seu fruto. Porque para quem trabalha e não tem dinheiro, não tem comida, a única solução para se alimentar no meio da tarde, depois de uma tarde intensa, de um dia inteiro de trabalho, é comer um figo na figueira no meio da vinha. Mas para o Senhor, essa figueira no meio da vinha era inútil. É o Evangelho das cegueiras, porque os discípulos, no capítulo 24, que caminham do lado de Jesus, não conseguem enxergar que Jesus está do lado deles. E eles andam o caminho inteiro sem perceber que Jesus caminhava junto com eles. Só percebem depois, quando Jesus vai partir o pão. É o Evangelho da cegueira, porque Paulo cai na segunda parte do Evangelho cego, para representar fisicamente a sua condição espiritual. Ele andava como um cego, perseguindo os cristãos. É o Evangelho de que quem tenta comprar o dom de Deus, está lá em Atos, com dinheiro acaba cego. Lucas é o Evangelho da cegueira. Afinal de contas, por que é tão importante para Lucas falar sobre cegueira? Por que tantos cegos no seu texto? Porque esse é o grande risco da igreja de Lucas. E esse é o grande risco de nossa igreja. Há coisas que estão em nosso redor, que são reais e não podemos ver. Deus, por exemplo. Por isso, tantas pessoas vivem o ateísmo funcional. O que é ateísmo funcional?
elas fazem as suas escolhas, têm os seus pensamentos, conduzem sua vida como se Deus não existisse, porque ele não consegue ver Deus. Mas é impressionante como que o mesmo cego, que é o ateu funcional, passa a tatear procurando Deus quando descobre que tem um câncer terminal, ou quando descobre que está com um problema sério, quando descobre que não recebeu o salário do mês. Aí os mesmos que não conseguem perceber Deus quando falam mal dos outros, quando fazem maldades, quando agem como se Deus não existisse, quando não falam com Deus durante dias a fio, deixando o altar da oração em silêncio, essas mesmas pessoas, no momento que têm uma dificuldade, continuam cegas, mas fazem de Deus as suas muletas. É o Deus que serve só para me carregar no momento da dor. Não é o Deus que na dor se faz um companheiro. É o Deus que me ajuda no momento da dor, porque no final das contas, já que ninguém vai acreditar em mim, porque eu não cuido das coisas de Deus, Deus ele tem a obrigação de ter misericórdia, porque afinal de contas, na minha visão, e cego sou, Deus é amor. Como se amor fosse a obrigação que Deus tem de tratar você como se existisse, quando você trata, e eu trato ele, como se ele não existisse o tempo todo. Vida com Deus é muito sério, porque é muito difícil perceber quando ela não existe. Quando nós não estamos bem com Deus, não é fácil ver, porque Deus é um companheiro invisível, visível pelos olhos da fé, mas invisível. E tem gente que até no pouco que consegue perceber de Deus, faz questão de fazer de conta que ele não está. Nós estamos aqui num culto, por exemplo, e estamos sendo conduzidos em cada passo desse culto. Começou esse culto com uma oração de adoração, e na oração de adoração, o dirigente do culto disse da importância que é nós adorarmos. Depois teve uma oração de louvor, teve um momento de confissão. Depois o dirigente do culto disse assim: vamos cantar louvores, vamos passar para a equipe que vai nos conduzir na adoração ao nosso Deus. E falamos uma série de coisas para Deus. Eu só não sei se o texto aqui foi uma advertência percebida por nós, se nós de fato conseguimos perceber em cada coisa que dissemos, que falamos aqui, se nós conseguimos perceber que são gravíssimos, duríssimos compromissos com Deus. Obviamente, a música, as mãos levantadas, as coisas que fazemos, de alguma forma nos ajudam, mas também podem nos entorpecer. O problema não está na música, nem nas coisas que fazemos. O problema está na nossa falta de consciência, entendem? Deus é real, mas nem sempre será Ele a conduzir irmãos e irmãs e igrejas. É possível que os cegos guiem cegos, porque quando um cego diz, vem para cá que eu sei o caminho, e o outro cego não sabe de nada e resolve acompanhar, os dois vão juntos para o buraco. E isso é mais comum do que parece, porque para cegos nos guiarem, basta que nós estejamos entendendo o que está no texto: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele porém que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Vocês estão percebendo que o texto aqui é o texto da cegueira, depois é o texto do milagre de conseguir enxergar tudo muito bem, quando convém. Então é cegueira seletiva, a cegueira de que fala Lucas, em todo o evangelho. Eu peguei esse pedaço para falar. Que cegueira seletiva é essa? Eu estou fofocando, Deus está vendo. Não, o Senhor sabe que eu estou zelando pela vida dos irmãos e zelando pela doutrina. Ou seja, eu ignoro que Deus quer que eu cuide, que eu ame, que eu abençoe. Então eu fico cego para Deus. Mas de repente, não mais do que de repente,
Eu que ignoro, fico cego para Deus, para o Deus que diante de nós está aqui neste lugar. Eu de repente, quando vejo alguém cometendo alguma falha, de repente eu fico curado. É o milagre às avessas. O que é o milagre às avessas? É um cego que não sente a presença de Deus, que não vive na seriedade com Deus, que não leva a sério os homens de Deus, que não considera a palavra de Deus, que não pensa na casa de Deus, que não está aqui mesmo estando aqui em corpo, mas quando chega na hora de ver alguém fazendo alguma coisa que não convém, esse irmão, milagre, milagre, estou vendo o quê? Estou vendo o irmão com a mesma roupa de ontem na igreja. Estou vendo fulana que está com o WhatsApp falando com alguém muito suspeito. Será que é um namorado novo? Ou seja, o nosso coração tem cegueira seletiva para o que importa, indiferença, para o que não importa, clarividência. Por isso que entre a cegueira e a capacidade de enxergar plenamente o defeito do outro, tem um texto que diz assim: o discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor, pode ser no máximo igual. Porque o que o texto está dizendo, está tentando apontar para nós, é que nós, quando conseguimos enxergar os defeitos uns dos outros com bastante lucidez e clareza, e fazemos isso de forma implacável, é a nossa alma gritando para ser maior e melhor do que o nosso Deus. Porque a gente julga, eu vou falar isso bem baixinho para você ouvir, a gente julga que Deus não está sendo tão implacável quanto deveria com aquelas pessoas que estão fazendo os absurdos que eu estou vendo. Então, já que Deus não está fazendo nada, quem vai fazer serei eu. E aí eu tento fazer aquilo que eu penso que Deus não está fazendo, que é colocar o irmão que está errando no seu devido lugar, que é cobrar o pastor, que é cobrar a liderança, que é cobrar a prefeitura, que é cobrar o Estado, que é cobrar o presidente, que é cobrar os teólogos, que é cobrar o Facebook, o WhatsApp, que é cobrar os jornais, e eu viro o centro do universo, porque tentei me colocar na posição de ser a tábua que vai de alguma maneira medir todas as coisas do mundo. Mas entenda bem, para começar a entender das coisas de Deus, você tem que entender que você tem que ser como o Senhor. E o nosso Senhor ensinou que Ele é pequeno, humilde, misericordioso, gracioso e bom. Sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai Celeste, diz o Evangelho de Lucas. É na misericórdia que os nossos olhos se abrem para olhar o irmão que erra como alguém que precisa do nosso amor. E é na nossa capacidade de enxergar o nosso pecado que nós também percebemos, quando conseguimos enxergar, que nem posso julgar o irmão se não tiver amor, porque pior do que ele sou, porque ainda sabendo do que ele faz, não consigo cuidar da minha própria vida. O primeiro passo de um homem que conhece a palavra de Deus é partir em tudo que faz em relação ao outro da seguinte premissa: eu sou miserável, pecador, e se Deus usar de mim de rigor, comigo de rigor, eu não consigo nem levantar da cama. Quando eu abro os olhos de manhã e enxergo isso como a primeira verdade de minha vida, eu vou andar com as pessoas que erram, que fazem o mal, que se equivocam, que pecam, com os olhos abertos, não para olhar, olha, fulano é pior do que eu, mas para dizer que eu abri os olhos para poder estender as mãos, para que as minhas mãos sejam mãos de Deus para abençoar quem está do meu lado. Tem um outro jeito de viver a vida, gente, que não se aprende em novela, que não se aprende em telejornal, que não se aprende no Fla-Flu do Brasil de hoje, de direita e esquerda, de calvinista e arminiano. Tem um outro jeito de viver ensinado por Jesus, que é que a vida vem antes da doutrina,
que a lucidez de enxergar os nossos próprios pecados vem antes de olhar o pecado do outro, quer dizer primeiro misericórdia e não primeiro juízo. E quando eu pensar em falar juízo em segundo lugar, eu não consigo falar, porque eu vou continuar clamando misericórdia, porque a misericórdia de Deus não tem fim, e por isso eu ainda estou de pé. E se eu tiver alguma palavra para dizer, eu vou dizer o que está no texto. Como poderás dizer a teu irmão: irmão, deixa o largueiro do teu olho, tira a primeira trave do teu olho? Ou seja, tira o que te impede de ver, não o que o irmão está fazendo de errado, mas o que impede você de ver o que você pode fazer em favor do teu irmão. Esse evangelho não é o evangelho da mídia, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do coaching, mas é o evangelho que levanta o perdido, é o evangelho que faz você sentir que vale a pena vir nessa igreja, é o evangelho que faz você entender que nem sempre vai dar tudo certo aqui, mas quando der alguma coisa errada, em vez de dizer, eu sabia que ia dar errado, você vai dizer, conta comigo, porque eu sou igreja também, junto com você. Essa mentalidade evangélica, essa mentalidade de quem entendeu qual é o evangelho de Jesus, essa mentalidade de quem entendeu o que é ser cego, o que é enxergar. Esse é o problema da igreja brasileira. Não é o problema doutrinário, não é o problema de conhecimento. Nunca teve tanta faculdade de teologia, nunca teve tanto programa de televisão, nunca teve tanto livro. Mas não dá para escrever nos livros o que tem que ser lido no coração. E o evangelho não pode ser lido no livro se o livro não se transformar em vida pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você tem que conseguir ler na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na morte de Jesus, na sua ressurreição, na igreja que nasceu, nos problemas da igreja que nasceu, nas cartas de Paulo, na esperança do Apocalipse, na história dos reformadores, nos cristãos de todos os tempos que sofreram e sofreram e sofreram. Você tem que ver essa multidão de testemunhas e abrir os seus olhos para o passado e olhar para o presente e fazer a pergunta inevitável: por que nós continuamos julgando quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quem vai e quem não vai, quando nós deveríamos estar dizendo: conta comigo, porque eu estou aqui para te amar, porque nós não recebemos o trono, a autoridade do trono de Deus para julgar, mas recebemos a autoridade do trono de Deus para cuidar. E quando eu cuido de alguém, não alguém que nasceu de mim, porque é normal que se cuide do filho, nem alguém que é bom para mim, porque é fácil morrer por um homem bom, nem tão fácil assim, mas com uma certa bondade intrínseca é fácil. Mas quando eu amo feio, quando eu amo injusto, quando eu amo quebrado, quando eu amo quem não pode me dar nada de retorno, ali sai a empresa, ali sai a instituição, ali sai a cristandade, e ali entra o cristianismo, ali entra Jesus Cristo, ali entra o evangelho. A cegueira que nós devemos ser curados é a cegueira que nos tira a identidade, porque a nossa identidade é o que fazemos, é a motivação que nos traz para cá, é o que nos faz celebrar o Dia Nacional do Adolescente, é o que nos faz virmos aqui para a igreja, domingo após domingo, durante toda a nossa vida, sem arredar o pé daqui, por maior que seja a crise. O que nos faz não é o pastor nos agradar, o conselho nos agradar, nem ter um ar-condicionado que funciona. O que nos faz fazer isso é enxergar aqui a graça e a misericórdia de Deus, que é abundante neste lugar, porque aqui é uma porta aberta para receber o pecador. Aqui é lugar que o pecador, se eu olho o pecado dele, não é para julgá-lo, mas é para ver o espelho do meu próprio pecado, porque muitos dos pecados de hoje são responsabilidade da nossa omissão de amar. Cegueira tem a ver com o cristianismo. Vamos abrir os olhos, irmãos. Vamos abrir os olhos, que nós não precisamos
de grandes estratégias. A estratégia está traçada pelo Senhor. Siga o Mestre. E o Mestre veio para quê? Veio para buscar e para salvar o que havia se perdido. Essa é a nossa missão e ponto. Não coloque vírgula e depois coloque uma adversativa mas, porque se você colocar uma adversativa para os outros, você corre o risco do Senhor colocar uma adversativa para você. Porque com rigor que você julgar, você será julgado. Louvado seja Deus, porque o verbo que nos ordena em sua palavra não é julgar. O verbo que nos ordena, que Ele nos ordena em sua palavra é amar. Ame a Deus, tema a Deus, siga os seus mandamentos e seja como alguém que enxerga no meio dos cegos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.